Nossos convidados são parceiros no teatro e estão levando para os palcos a história do comediante Andy Kaufman. Gero Camilo e Vitor Mendes. Tudo bem? Tudo certo. Vou começar pedindo desculpa porque vou entrevistá-los de óculos escuros. É que no meio do programa eu comecei a ter uma reação alérgica a um remédio que eu tomei no meio da entrevista com o Ferrugem, bicho. Aliás, se vocês querem ver... Enferrujou, né? Enferrujou, exatamente. Aí o pior, só tinha óculos escuros da Juliana aqui. Foi o que pegaram que eu não vim com o meu hoje. Tá bonitinho. Vocês gostaram? Ah. Valeu, obrigado. Vocês estão fazendo uma peça sobre a vida do Andy Kaufman e da cachorra Laika? Exato, especificamente do Andy Kaufman. E a Laika, a cachorra Laika, já é um pouco a projeção do próprio Andy, nessa relação que o Andy tinha de ser o cara que pisava no céu, mas com a cabeça na lua. Que doideira, cara. Qual o papel de cada um aí? Quem é a Laika? Quem é o Kaufman? Ah, você é a Laika. Você é a Laika. Não chama que ela baixa. Você é o Kaufman. Cara, como que é fazer o papel de uma cachorra astronauta? É incrível, porque ela foi, inclusive, a primeira a cruzar o espaço, né? O primeiro ser vivo. Quer dizer, tinha alguns já... Acho que mandaram alguns micróbios, alguns ratos, alguma coisa, mas a Laika é esse mamífero maior, assim, que viaja ao espaço. Então, nem fomos nós, homens, que cruzamos esse espaço pela primeira vez. Foi uma cachorra, que inclusive nem era cachorro, era cadela mesmo. Era cadela. Então, foram elas. Sempre que eu vejo a foto da Laika no foguete, eu fico pensando... Que ser humano filha da puta, gente. É. Puta que pariu, por que vocês mandaram uma cachorra pro espaço? Que cambada de arrombado, gente. E o Andy Kaufman é um comediante muito icônico nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, ele não é tão conhecido assim, não é? Como que vocês definiriam o Andy Kaufman para quem está assistindo e não conhece? Eu acho que o Andy Kaufman é, além de um comediante, um performer, né? Porque ele usa a estrutura dentro da televisão para fazer os seus números de humor e, ao mesmo tempo, ir na contramão da televisão. Então, em programas ao vivo, assim, ele causava um acidente, não avisava com quem ele estava contracenando que ele ia subverter aquela estrutura e as coisas tinham que ser interrompidas, assim. Então, ele era alguém que pensava o ato dele artístico e, para além do ato artístico, a subversão do aparelho que ele estava inserido, seja o teatro ou a televisão, enfim. Aí isso. hoje o Andy Kaufman é tido como um gênio do humor. Por onde vocês começaram a pesquisar? Quando vocês tiveram a ideia? Por onde vocês começaram? Acho que a ideia é uma ideia antiga, assim, de uma admiração grande pelo trabalho do Andy, assim, de ficar vendo os vídeos dele, acompanhar, né? Tem o filme O Mundo de Andy, que foi feito. Então, com Jim Carrey, né? Com Jim Carrey. E a gente já tinha esse interesse por esse material. Aí, quando eu fiz aniversário, no ano passado, em fevereiro, o Gero me deu de presente uma bibliografia, não tem nada em português publicado, né? Só coisas em inglês. O Gero me deu de presente os livros, aí a gente começou a ler esse material e os livros também são muito loucos, porque você não sabe também o que é verdade e o que é mentira. Então, você tem que cruzar muitos materiais para começar. Então, depois que a gente leu vários livros, a gente decidiu começar a escrever, aí a gente foi para Nova York, para escrever o texto lá. Então, visitando os estúdios, indo nos clubes de comédia, sacando essa estrutura onde ele passou, assim, fazendo seguindo os passos dele lá em Nova York. E aí lá a gente escrevia muita coisa. A gente pensa em Andy Kaufman, a gente imagina um ícone da comédia americana. Mas é verdade que vocês descobriram que no próprio Estados Unidos ele nem é tão conhecido assim quanto a gente pensa? Pois é. Exato. No próprio estúdio da NBC, né, assim, a gente no corredor inteirinho assim, da NBC tem foto de vários comediantes, assim, né, que passaram por lá, né. É verdade, dele não tem. Mas os malditos têm um pouco trazem essa, né, essa herança, assim, um pouco, porque para romper com o negócio tem hora que o lugar fica menor do que a experiência. Mas o que você acha que ele fez que irritou tanto as pessoas a ponto de tentarem banir a imagem dele da história dos corredores da NBC?
Ele começou a levar coisas para dentro do Saturday, por exemplo, que não eram muito bem-vindas na época. Assim. Então, por exemplo, ele se tornou um lutador de luta livre, profissional, só que ele se definia como campeão mundial intergênero de luta livre, porque só lutava com mulheres. Na época que o movimento feminista nos Estados Unidos estava surgindo com muita força, ele ia num programa ao vivo e dizia: vou lutar aqui nesse palco com qualquer mulher que quiser descer para lutar e pago $1.000. Se ganhar de mim, eu pago $1.000, raspo a minha cabeça e caso com ela. Ele falava isso. E ele casou com uma, né? Na verdade... Uma que desafiou, né? Ele não chegou a casar com essa uma, que era uma armação, que era a namorada dele. Ele não chegou a casar porque já foi... Essa namorada dele é bem no final da vida, assim. Mas só nessa da luta livre ele já estava provocando os dois lados. Não, você pega o status quo que fala homem não bate em mulher, isso é porque a mulher é frágil. E também provocava as feministas, falava: a gente não é igual? Então sobe aqui que eu vou te bater, ué. Se a gente é igual, você aguenta. Exatamente, ele estava querendo incendiar, assim, né? Provocar. Mas, claro, ele tinha um pensamento por trás. Ele não era só um lunático que ia lá e falava: não, eu vou bater em mulher. Não era provocativo para os dois lados. Vamos ver ele fazendo isso, olha. Where, before television, you know, wrestlers used to go from town to town in carnivals and offer $500 to any man that could last in the ring with them for 3 minutes. So I figured if I could offer a prize and make it like a contest, it could get very, very exciting. And it turned out to be like one of the highlights, one of the most exciting parts of the concert. O Andy Kaufman odiava ser chamado de comediante. Ele era ou não era comediante? Eu acho que ele era um performer. Um cara que tinha uma sensibilidade que fazia com que ele transitasse nessas áreas com a independência necessária que ele queria como artista. Então, ele podia ser um comediante, e quando ele era um comediante, ele era um super comediante. Mas ele também trazia para os números dele tanto essa quebra de relação entre ficção e realidade, como a poética de ter números muito mais lúdicos também, assim, que levava a plateia para um outro espaço, que não está nem na comédia, no drama, está na ilusão, na sensibilidade, em outras questões. Eu acho que por isso ele transitava fácil por esses caminhos todos, assim. E não queria ser só fixado na comédia. Ele morreu de câncer do pulmão, mas ele nem fumava. E muita gente fala que câncer, às vezes, câncer tem muito a ver com o emocional. Mas tem outra teoria, tem uma teoria também. Existe uma teoria que o Andy talvez tenha morrido de AIDS. Que o Andy era bissexual e não assumiu isso durante muito tempo. E isso pode ter sido a causa da morte dele. Será? Porque ele era um cara que era tão... ele não tinha problema nenhum em ser um cara vanguardista, em ser um cara confrontativo contra o status quo da época. Mas o preconceito, a homofobia, o Danilo, ela tem história, né? Há pouco tempo que nós estamos falando de uma forma muito mais tranquila. Eu mesmo, que tenho essa relação de entender o sexo de uma forma mais liberal, hoje é que compreendo a forma tranquila de manifestar a minha expressão sexual, mesmo sendo artista. Na época do Andy, na década de 80, que foi quando a AIDS começou, temos aí Cazuza, a gente tem um monte de exemplo de... O Andy foi mais anos 70, Não, ele morreu em 84, é verdade, bem na época. Quando o negócio estava bombando. Perfeito. E ninguém queria morrer de AIDS naquela época, e nem porque... Até porque nem compreendia a doença e muito menos o preconceito. Não conhecia, né, essa teoria, naquele faz muito momento. sentido. Isso quem traz essa teoria é a namorada dele. É a própria namorada dele que traz essa teoria no último livro. Um livro lançado em 2014. Então, assim, depois que os pais já tinham falecido e tal, esse livro ressurge, né? Vem também esse material escrito por ela e pelo melhor amigo. E ela fala: olha, talvez tenha sido isso. Que coisa. Mas o oficial, o que se tem... Então, é uma teoria muito forte, porque é de alguém muito próximo. E que a gente vai firme nela dentro do nosso espetáculo. Bom, aliás, vamos falar mais. A gente falou bastante sobre o Kaufman aqui. Vamos falar mais sobre o espetáculo no próximo bloco. Não sai daí. No próximo bloco, tem mais Gero Camilo e Vitor Mendes. Vocês pesquisaram sobre o Andy, né? Mas como é que se pesquisa para interpretar a Laika? O que você fez? Eu ficava solto lá, feito cachorro. De noite, só matando.
Muito bem. Estamos de volta com Gero Camilo e Vitor Mendes. Eles estão em cartaz com a peça... Qual é o nome da peça? Andy. Andy, simplesmente Andy. Mas não tem só o Andy Kaufman na peça, tem a Laika também. Vocês pesquisaram sobre o Andy, né? Mas como é que se pesquisa para interpretar a Laika? O que você fez? Rapaz, aí é uma pesquisa, né? É quando o ator empresta o corpo para uma personalidade que não é racional, que é instintiva, que é animal. Então, é transformar o gesto em algo mais instintivo do que racional. Não é pensar, eu vou pegar a coisa, é se jogar para pegar o negócio. Então, é uma pesquisa, é um olhar. E, para isso, a gente fez Em Nova York, nós fizemos no Central Park um trabalho imenso de pesquisa, que eu ficava solto lá, feito cachorro. É mesmo? Como que as pessoas reagiam quando viam você igual um cachorro no Central Park? Elas reagiam bem. Tem uma estátua. Qual que é aquela estátua lá? Tem uma estátua da... É um dos cachorros... Não é o Balto, acho que é um dos cachorros... Aquele cachorro que ficou na estação de trem, do filme do Richard Gere. Tem uma estátua no Central Park desse cachorro, se eu não me engano é ele. E aí a gente cercava ali com essa tipo de brincadeira. Fernando Grostein, que é cineasta, irmão do Luciano Huck e tal, que a gente filmou lá em Nova York, fizemos uma participação no filme dele, Abby, que ele estava filmando lá em Nova York, cedia as marmitas com o que a gente chamava de como que é, comidinha de cachorro? Tipo, a gente chamava de ração, né? Mas de ração, era né? comida do set, assim. Mas comida de set, muito bem feita, só que a partir de um imaginário que só a gente aqui tem, assim. Você ficava no Central Park de dia ou de noite, imitando o cachorro? De dia. De noite o pessoal achava que você estava virando um lobisomem. Exatamente. De dia era mais seguro. Vamos ver aí o Andy Kaufman numa sketch clássica, que aliás no filme que o Jim Carrey faz o papel do Andy Kaufman, é um dos momentos mais icônicos aí. Bem, a peça. Quem for assistir a peça, o que pode esperar? Muita coisa, porque não para de acontecer coisa. A peça, a gente passa desde a primeira aparição pública do Andy, assim, digamos assim, e então a gente transita por vários números que ele fez, já com o nosso olhar sobre esses números também. Então, muitos momentos de risada, então as pessoas se divertem, conhecem um pouco mais esse estilo de humor do Andy. E também um lado B, assim, né? Um lado mais escondido dele mesmo, assim, mais pessoal, mais íntimo. Então dá pra rir, dá pra chorar e dá pra conhecer uma pessoa nova, assim, interessante, sacar alguém diferente. E o público que vai assistir a nossa peça tem um pouco essa relação do teu público aqui. Porque o nosso cenário é um cenário de estúdio de televisão. Legal. Que é o cenário onde o Andy fazia esses números. Ele foi conhecido pelo grande público. Exato. Então o público que chega lá vai ter o aplauso, vai ter o riso, tem toda essa estrutura. Tem a câmera, tem o cenário inteiro. A sensação vai se sentir num estúdio de TV. Eu faço uma espécie de... que é o amigo do Andy, que é o Bob Smuda, que é o cara que ficava de escada para ele. Sim. Eu, além da Laika, eu faço esse cara que fica o tempo inteiro com o radinho aqui falando, igual aquele ali, ó, que tá ali, tá. E aí, gente, vamos lá, tudo certo, tudo ok? Vamos lá? Ok, gente, aplauso, tudo bem aí, plateia, depois vai rolar uma pipoquinha, tudo certo. Vamos gravar, então vamos lá. Esse no filme do Jim Carrey era o Paul Giamatti? Isso. Era o Paul Giamatti. Paul Giamatti que faz, é. Tem o Tony Clifton na peça? Tem o Tony Clifton na peça. Que é uma loucura. E aí, esse momento é totalmente... Tony Clifton. Tony Clifton, porque ele é um cara... Ele é inconveniente, né? Mas ele é espaçoso, então... Ele é um cara rude, né? Ele chega e ele é o espaço dele. Ele acha que ele é o protagonista de tudo. Não era só o Andy Kaufman que fazia o Tony Clifton, né?
É que o Tony Clifton é uma vida própria, né? Exato. Ele tem uma vida, então não dá pra saber quantas pessoas faziam o Tony Clifton. Você viu? Você sabe que eu fui pra Los Angeles tem uns... Eu não lembro nem se o diretor aqui do programa tava no dia, mas eu fui ver o show do Tony Clifton 5 anos atrás. É mesmo, Olha, a gente também... viu Vocês foram Nova lá em Los Angeles? Não, a gente Los viu em Angeles? Nova York. A gente viu em Nova York, eu vim em Los Angeles. É mesmo? É. Olha só, que legal. Mas Então, você falou com ele, não? Não, Você eu só trocou fiquei uma assistindo ideia porque eu com não ele? falo inglês, eu só fui ver mesmo. Foi uma vez que eu fui pra Los Angeles e tal. E... Não, a gente já tinha esse interesse, já ia montar a peça. E aí, uma noite, já na pesquisa lá em Nova York, ele falou, olha, tem um dia que eu quero fazer uma surpresa, a gente vai no lugar X, eu comprei uma história e a gente vai lá. Quando a gente chegou, era o show do Tony Clifton. E depois conversou com ele. Demais. Tudo, Conversou. comprei uma calcinha e uma camisetinha Exato, eu do vi Tony tudo. Tem uns Clifton. objetos pra vender lá. Quem foi comigo foi o Rogério Morgado, que fez o Pânico, fez o programa do Milton Neves. Ele foi comigo lá em Los Angeles ver o show. Quem vocês acham que é o Tony Clifton hoje em dia? Será que é um comediante famoso? Será que é o Bob Smudan? Quem será que é? Olha, até então era o Bob Smuda, mas o que eu sei é que o Tony Clifton está aqui no Brasil e está lá no Sesc Santana. Muito Se você bem! aparecer lá, ele vai... E vou dizer mais, tá? Eles não sabem. Enfim, eu não devia falar isso, que é um segredo da produção. Mas o que vai estar lá é o verdadeiro Tony Clifton, não é? É o verdadeiro original Exato. Tony Clifton. Pra quem não conhece essa figura aqui, ó. So there is no truth to the rumor that you're actually Andy Kaufman. There's no truth to that rumor whatsoever. That's total fabrication on your part. Well, no, I didn't. I mean, a lot of other people have said that. Yeah, I know many people are saying that. Many people say a lot of things. I don't believe it. You don't believe it. I've got to be me. I gotta be me. What else can I be but what I am? Bem no período de lançar a série, que saiu do documentário da Netflix, e Netflix. aí eu acho que ele fez Vocês uma... assistiram quando saiu o documentário do Jim Carrey? Foi um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes. Eu acho que ele tava fazendo pra... Pré-lançamento, já tava talvez, já, na né? Porque ele imprensa. fala disso no show. A gente estava conversando aqui onde que eles viram o Tony Clifton em Nova York, que eu sabia que tinha só em Los Angeles, que lá é um show fixo e tal. Não, então, lá na Broadway não é fixo, é um teatro menor da Broadway, mas assim, bem elegante, assim, mais íntimo. E ele se apresenta e foi bem um pouquinho antes de lançar esse documentário da Netflix. E tem aquele documentário da Netflix que o Jim Carrey conta como ele ficou maluco enquanto estava interpretando o Fazendo Andy Andy. Kaufman, não é isso? Você ficou maluco também, não? Um pouco. Ainda tô meio maluco. Quem quiser ver Andy, onde que vai? Sesc Santana, de sexta a domingo. Sexta e sábado às 21h, domingo às 18h, até o dia 29 de julho. Então vamos lá no Sesc Santana. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês.